computador aqui na frente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar a falar sobre conceitos hoje. Esperar o pessoal ir chegando. Vai dando um ok aí. Espaço Sintonia, entrou? Então, assim, a ideia é começar a passar alguns conceitos sobre algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao sintonia quântica. Oi, querido, como que tá Palmas aí? Dr. Antônio Kleber, dentista. Então, assim, a ideia é começar a passar algumas ideias de alguns conceitos diferentes da sociedade em relação ao sintonia. Dili, seja bem-vinda. Então, assim, ó, dentro do sintonia quântica, nós temos visões diferentes daquilo que é passado na sociedade. Quanto mais entendemos esses conceitos, melhor fica para que nós possamos vivenciar a técnica e a prática do sintonia quântica. Então, assim, me dê um feedback como que tá o som, como que tá a imagem. Hoje eu estou trabalhando sem microfone, que a semana passada o Jean pediu para trabalhar sem microfone, então estamos tentando. Me diga como estão. Me deem aí um joinha. João Paulo, seja bem-vindo. Tá. Eu mandei para algumas pessoas, só um pouquinho que o Jean vai trocar alguma coisa aqui. Quem está nos grupos do Sintonia, quem está nos grupos de atendimento e tudo mais, eu mandei um texto hoje pela manhã, falando um pouco do que a gente ia conversar. E eu vou começar retomando esse texto para a gente poder conversar, tá? Então, quem quiser esse texto, manda uma mensagem agora no direct, que o Jean já encaminha para vocês. Melhorou? É isso. Tá. Então, assim, ó, o texto ele dizia o seguinte: visão dos conceitos sociais dentro do método do sintonia. O sintonia quântica, ele é uma terapia integrativa que ele trabalha com 3 conceitos básicos, que é liberdade, prosperidade e felicidade. Então, para atingir esses 3 conceitos de liberdade, de prosperidade e de felicidade, tem todo um método terapêutico, um método de avaliação, um método de vivência. E esse método, dentro tem a técnica, que é o atendimento do sintonia quântica. A grande maioria das pessoas vem para o sintonia pelo método e não pela técnica, tá? Roseli, seja bem-vinda. Então, como que funciona? Quando a gente pensa em sintonia, a gente não tem que pensar que é só aquele momento do atendimento. Então, tem todo um antes, tem o durante e tem o depois, tá? Para você entender como funciona o sintonia quântica, semana passada nós conversamos com o Leonardo lá do Tocantins, da fazenda que a gente trabalha juntos lá. E lá eu tentei explicar um pouco sobre campos, tá? Só um pouquinho. Dá uma olhada no Brasil que estão perguntando do... Já mandou? Então tá. Conversas aqui paralelas. Então, assim, a semana passada a gente conversava sobre campos, que é o campo da fazenda. Então, eu comecei a atender o campo do Leonardo, o campo da pessoa Leonardo, e depois eu comecei a atender o campo da fazenda. Então, são coisas diferentes, mas o conceito, o método é o mesmo. O que vai mudar é a aplicação da técnica. Oi, Najar, eu vi que você estava em dúvida aqui, seja bem-vindo. Então, assim, dentro do sintonia temos 2 certezas absolutas, que é a do nascimento e a certeza da morte. E nenhuma das 2 está ligada com a dor, ao sofrimento, mas ao fato de existir e de viver. Então, esse texto é disponível para vocês, quem quiser pede para o Jean. Qual que é a certeza?
a gente nasce e a gente morre. O que acontece nesse intervalo, dentro do Sintonia Quântica, é considerado como o caos. Existe uma programação de vida que nós temos, mas entender essa programação de vida ela é meio complicada. Eu vou usar o exemplo do Leonardo, que a gente trabalhou a semana passada. Eu acho que ele não vai ficar chateado, ele ainda não chegou na live. Quando eu comecei a trabalhar o Leonardo, o primeiro aspecto que eu trabalhei com ele foi a vida pessoal dele. Quando eu comecei a trabalhar a vida pessoal, apareceu para mim algumas possibilidades. Apareceram 4 campos de possibilidades de vida. E aí, essas 4 possibilidades é considerada como o caos. Porque qual das 4 possibilidades que trabalhou dentro da minha tela mental que eu vou sugerir para ele como o melhor caminho para ele seguir? Então, eu vou ver qual caminho está mais iluminado, vamos dizer assim, está mais aberto, está com menos obstáculos. Então, vamos imaginar que desses 4, eu tenha sugerido o primeiro para ele. Quando eu abro esse caminho e coloco ele dentro desse caminho, automaticamente já abre mais 3 ou 4 caminhos. E isso é o caos. Então, o terapeuta, ele tem que ir trabalhando, antecipando os fatos, ele tem que ir trabalhando, acompanhando dentro do objetivo do cliente. Essas visões podem ou não trazer dor para a pessoa, podem ou não trazer dor para o cliente. Depende do caminho que for orientado. Então, em algumas situações eu falo, olha, esse caminho que a gente está escolhendo vai te trazer alguma dificuldade, vai te trazer um pouco de problema, mas daqui a pouco vai passar. Então, alguns clientes que já vi que estão na live, eu falo assim, olha, nesse primeiro momento, tu vai sentir muito estranha, tu vai se sentir extremamente incomodada, mas passado esses 15 ou 20 dias, as coisas vão estar de novo entrando num eixo de liberdade, de prosperidade, de felicidade. Então, entre o nascimento e a morte, nós não conseguimos definir muitas coisas. Nós temos que ir trabalhando passo a passo, tá? Então, conversando com o Leonardo a semana passada, vimos que, já estou atendendo, entrou agora, ó. Leonardo perguntando, como você seleciona as informações para passar para o cliente ou passa todas? Não. Nem todas as informações são passadas. Léo, eu estou falando de você, tá? Dando exemplo de você. O Leonardo, eu comecei a atender ele há 5 ou 6 anos atrás, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando eu atendi ele a primeira vez, eu falei, olha, tem um trabalho, uma situação que está te amarrando e eu preciso limpar essa situação. Quando isso limpou, e essa situação sai do campo do Leonardo, o Leonardo ele se sente vazio, ele se sentiu desamparado. O que nós fizemos? Vamos trabalhar para que esse desamparo seja solucionado o mais rápido possível. Então, este desamparo eu não falei para o Leonardo, ele sentiu. Só que eu estava ali presente, ele se propôs a fazer um tratamento a longo prazo, então eu estava ali com ele, pronto para ajudar ele a passar por esse momento de desolamento, de desolação, de vazio, de dificuldade. Tá? Então, nem todas as informações são passadas para o cliente. Por quê? Se eu for explicar as 4 opções para o cliente, eu vou perder muito tempo e o cliente não vai entender porque não entende o método do Sintonia Quântica. A partir do momento que eu orientei ele para esse e vai abrir mais 4, eu vou estar orientando qual que é o melhor. Vamos imaginar que agora o melhor seja esse terceiro aqui. Então, vai fazer uma curva, mas o objetivo final é sempre aquele de liberdade, de prosperidade e de felicidade. Tá? Então, este é um dos conceitos trabalhados dentro da visão do método do Sintonia. Tá? Vamos lá, continuando o texto que eu mandei para o pessoal hoje,
E quem quiser o texto, pede para o Jean. As coisas não existem para sofrer ou para doer. Então, vamos pegar a questão da dor. Quando nasce alguém ou quando morre alguém, nós geralmente atribuímos um conceito de valor àquilo, àquela situação. Então, a criança, a gente vai ver se a criança nasceu perfeita, a gente vai ver se vai ter dinheiro para alimentar aquela criança, a gente vai ver se tem condições, se está com saúde, se não está. Então, uma situação que era para celebrar, não digo que não celebre, aquele nascimento, ele vem acompanhado de um monte de sofrimento. E na morte é a mesma coisa. E a gente aprende, desde o nascimento até a morte, a sofrer, a trabalhar com a dificuldade, a trabalhar com a dor e a rotular as coisas e as situações. E não é para isso que nós viemos a esse mundo, não é para isso que nós viemos para esse planeta. Então nós viemos para ser livres, prósperos e felizes. Então, a partir do momento que nós começamos a eliminar a dor, o sofrimento da nossa vida, as coisas começam a fluir melhor, que foi o exemplo que eu dei a semana passada junto com o Leonardo. Quando o Leonardo mudou o aspecto de projeção de vida, de vivência dele, as coisas começaram a tomar uma outra proporção. E o que era difícil em relação ao pai, em relação ao trabalho, em relação a relacionamento, começou a se tornar muito fácil. Hoje o Leonardo está num relacionamento, por exemplo, falando de relacionamento, que relacionamento geralmente é um problema, tá? Ele está num problema em que ele não sofre dentro do relacionamento. Ele vive o relacionamento e quando vem falar, o Leonardo é bastante conhecido, fala, fulano curtiu a tua foto, fez isso, aquilo. Ele fala, tá, isso é problema do outro. O meu problema é viver a minha vida. Então ele não fica sofrendo nem por ele, nem por a pessoa que postou, nem pela pessoa que está com ele. E é isso que nós temos que começar a fazer. O Leonardo ele conseguiu entrar no neutro. E a maioria dos clientes do Sintonia Quântica, nós temos que puxar para o neutro. Não sofrer com as consequências e eliminando os problemas para que a gente chegue numa situação confortável para nós e para o outro. A partir do momento que você não pega o sofrimento do outro para você, aquele conceito de dor ele passa a não existir. Existe a dificuldade, vai existir os intempéries do dia a dia, mas não vai ter a dificuldade da falta de dinheiro, a dificuldade das pessoas cuidando da tua vida, você ter que viver uma imagem, isso vai ficando de lado, tá? Então, nós temos que começar a tirar o conceito, porque é um conceito que está dentro da vida da gente, o conceito de dor e de sofrimento. Acontece que o nascer e o morrer, e dentro de ambos a vida, entre o nascer e o morrer existe a vida, tá? São acontecimentos e damos peso diferente para eles. Então, já passaram por situações em que quando nasce uma criança, fala assim, nossa, por causa do pai e da mãe, a gente faz esse pensamento, vai sofrer? Pela história de vida dos pais, essa criança vai sofrer? Quando nós fazemos isso, nós já emanamos aquela energia, isso se chama miasma, e colocamos no campo daquela criança essa energia que vai sofrer. Vamos imaginar que eu tenha feito isso, você que está ouvindo tenha feito isso, e mais 10 pessoas tenham feito isso. Ou seja, 10 pessoas criaram um miasma de vai sofrer para essa criança e grudaram no campo dela. Por mais que a pessoa tenha energia de prosperidade, ela vai sofrer. Por quê? Porque foi criado um campo e esse campo ele não pode quebrar as expectativas das pessoas, a não ser que a pessoa tenha consciência. Tá? O Paulo, durante a gestação do Paulo, a mãe do Paulo teve alguns problemas. A mãe do Paulo imaginou que ele iria nascer com problemas.
Só que o Paulo, durante a vida dele, ele foi tendo condições de encontrar, olhar esses problemas e ressignificar isso. Estão dando para acompanhar o meu raciocínio? Quando Paulo tem consciência de que o sofrimento que ele está tendo tem a ver com aquela situação gestacional ou que tem uma situação de primeiro momento de vida, é muito fácil de eliminar isso. Dentro do Sintonia Quântica, dentro do Sintonia, a gente não trabalha com a ideia de vidas passadas, de ficar chorando leite derramado. Então, um exemplo que eu sempre dou é esse assim, ó, o leite já derramou. Tá, você já teve problema quando você nasceu. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar sofrendo, esparramando para todo mundo, se lamentando, ou você vai procurar outra vaca para tirar o leite e fazer a coisa acontecer? É isso que o Sintonia Quântica trabalha. Então, nós trabalhamos o daqui para frente. Não ficamos olhando tanto o passado. Se tem condições da gente arrumar o passado, ótimo, a gente vai arrumar. Se não tem, desculpa a expressão, mas foda-se o que ficou para trás. Dentro do Sintonia, a gente usa muito, nós usamos muito a expressão foda-se. Porque o foda-se é libertador, tá? A Dilis, aí o pessoal que conhece, o Léo, a Carol, olhem para isso porque a Raquel, que entrou agora, o foda-se é libertador. Concordam comigo? Dê um joinha aí pro pessoal saber que o foda-se é libertador, tá? Vamos lá. Quando nasce alguém, as pessoas à volta emanam energia de sofrimento, de dor e de dificuldade. Isso que eu falei. O nascimento atualmente está ligado ao financeiro. Os nossos avós, os nossos antepassados não viam dessa forma. Faziam 10, 12, 15 filhos. O meu pai tem 17 irmãos, se eu não estou enganado. Então, o que nós temos que fazer? Ressignificar o nosso nascimento, o nascimento das pessoas que estão vindo na nossa família e ressignificar daqui para frente a nossa vida. Então, o que nós temos que entender é que nós tivemos problemas até aqui. Daqui para frente, nós vamos criar uma outra linha de vida. É a mesma coisa que eu estava falando aqui. Você vem escolhendo aqui até agora. A partir desse momento aqui, você vai fechar isso aqui e você vai criar uma nova possibilidade para você que ela vai abrir e gerar o caos. E é isso que você tem que entender dentro dos conceitos do Sintonia Quântica, tá? Essa visão em relação ao nascimento, a vida de já nascer acometido de dor, são conceitos que existem em nós e não na vida. Se você mudar a tua frequência, a Gabi está aí também, a Gabi lá de Luiz Eduardo Magalhães, quando a Gabi, dá um joinha se estiver concordando comigo, Gabi, ressignificou a vida dela, todo o sofrimento ficou para trás. E ela se tornou autônoma, ela tem autonomia hoje para dar os comandos que ela quer na vida dela. Se tu quiser falar alguma coisa aí também, Gabi, em relação a isso, é bem legal para o pessoal que está ouvindo, tá? Porque a partir do momento em que você ressignifica e fala assim, olha, eu tenho medo, mas o meu medo é bobo. Eu vou para uma outra linha. E as coisas começam a acontecer em uma outra linha, tá? Então, o sofrimento é um conceito que está em nós, não na vida. A vida, ela veio para... Ó, a Gabi deu 4 joinhas ali. O sofrimento, ele está na gente, ele não está na vida, tá? A vida é para ser livre, próspera e feliz, tá? O Sintonia não trabalha com esse sentimento de tristeza, de dor, de sofrimento. Quando vem a pessoa nessa energia de dor, de sofrimento, fala, tá, já deu, já sofreu o que tinha que sofrer. Tem pessoas que falam até que eu sou meio grosso nessa situação, e não dou muita moral para isso. E o terapeuta do Sintonia Quântica não deve dar moral para essas questões de sofrimento. Ai, meu marido tá me traindo. Tá, o que você vai fazer com isso? Mete o pé na bunda dele. Ah, mas eu vou sobreviver como? Eu me dediquei a vida inteira a ele. Tá, mete ele na justiça, tira tudo dele e vamos trabalhar com isso. Então, assim, a coisa ela tem que ser prática.
Não é ficar sofrendo, esperando as coisas acontecer. Eu estou dando um exemplo aqui meio chulo de final de relacionamento, mas é só para a gente entender que não tem que ficar sofrendo com as coisas. O Léo está pedindo para eu falar de trocar o medo pela prudência. Medo, anotem aí, medo, culpa, julgamento e erro não existem, tá? São coisas que nós colocamos na nossa vida. Então, o medo que ele está falando aqui, o medo impede de tomarmos decisões. O medo, ele faz com que você fique preso a um lugar que você não toma decisão. Se você tem medo de andar de avião, você não vai andar de avião. Se você tem medo de sair na rua à noite, você não vai sair na rua à noite por mais que você precisa. Se você tem medo de relacionamento, porque você já sofreu lá atrás, você não vai se relacionar, ou você vai entrar no relacionamento com medo. Quando você troca o medo pela prudência, você fala, olha, eu tenho medo de andar de avião. Mas quantos aviões caem em relação à quantidade de acidente de carro? Tá, então eu vou me dar esta oportunidade. Então eu vou me calçar de todas as ferramentas que eu tenho e vou andar de avião. Se eu sofri em vários relacionamentos, se eu tenho o dedo podre para relacionamento e me relacionei a vida inteira com gente que não presta, e eu estou com receio de entrar num novo relacionamento, vamos mudar a sua energia, vamos tomar consciência do que você está fazendo com a sua vida e vamos entrar de forma madura e consciente dentro de um relacionamento. Se antes você permitia que alguém, por medo de perder, acessasse as tuas redes sociais, tomasse conta da tua vida, a partir de hoje você não vai ter medo disso. Você vai colocar uma senha e você não vai ter problema dessa pessoa olhar junto contigo. Mas invadir a tua intimidade no primeiro momento do relacionamento, não. Eu sempre falo que num relacionamento, seja ele profissional, afetivo, seja o que for, você entra com 10% e a pessoa entra com 10%. Daqui um ano, você dá 20% e a pessoa dá 20%. Até chegar no final da vida e os dois estarem com 100% de energia compactuada. No primeiro momento, vocês estão se conhecendo, não tem que pedir senha, não tem que cuidar da vida, não tem quem está saindo, não tem quem vê quem está curtindo foto tua, não tem que ficar cuidando de onde você vai, colocar GPS no teu sapato, não existe isso. A prudência, ela entra no sentido de, olha, se eu notar que a pessoa está me traindo, a pessoa está fazendo alguma coisa, eu vou ficar esperto. Na segunda vez, eu já vou largar, não vou esperar a terceira vez. Porque você cede uma vez, você cede a segunda, você cede a terceira, com medo de ficar sozinho? Não. Ninguém fica sozinho nunca. Nem que for para você casar, ficar 10 anos e separar, mas você vai se casar. Tá? E a maioria dos casamentos não duram. Hoje, nós estamos entrando numa nova sociedade de informação. Tá? É uma das ideias do Sintonia Quântica, uma nova sociedade de informação. Então, os casamentos já não duram mais tanto. Não que tem e não tenha que durar. Vai durar o tempo que tiver que durar. Só que a hora que não for durar mais, a hora que der problema, cara, foi um prazer te conhecer, satisfação, tivemos momentos legais, você fez bem pra mim, tivemos momentos deliciosos, mas eu vou seguir a minha vida agora. A outra pessoa pode até sofrer um pouco, e temos que respeitar isso, tá? Dar um tempo para se relacionar com outra pessoa de novo, viver a sua vida e tocar em frente, tá? Mas esse conceito de posse, tudo isso, eu acho que nós não temos que ficar mexendo e valorizando isso, tá? Cláudia, seja bem-vinda, prima. Meu mestre, seja bem-vindo, mestre Walter. Entre a vida e a morte existem vários conceitos de valor de bem e de mal. O Sintonia, ele não entra com valoração de bem e mal, tá? Então, as coisas não são boas ou ruins, as coisas apenas são. O Paulo não é bom ou ruim, o Paulo vai agir, só que para determinada pessoa, o Paulo pode ser bom. Na visão daquela pessoa, vai ser bom. Na visão da pessoa que está do lado, o Paulo pode ser ruim.
E é isso que eu falava do caos. Se eu for ceder para cada pessoa que me julga, eu vou estar muito complicado. Então, aí entra de novo a ideia do foda-se. Eu tenho que respeitar a opinião do outro, só que eu tenho que não absorver aquilo que o outro traz para mim e que é extremamente negativo. Então, quando alguém fala assim, você é muito arrogante, é o que as pessoas mais dizem. Eu falo, olha, realmente eu sou arrogante porque eu construí uma história, eu tenho um nível de vida que eu construí isso, então eu não vou minimizar isso. Eu vou falar que tudo isso é mérito meu, sim. Por quê? Porque nós aprendemos, dentro da sociedade, conceituar aquilo que a gente faz. Então, não, imagina, Deus me deu. Não. Deus me deu possibilidades. Eu peguei as possibilidades que Deus me deu, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu fiz as coisas acontecerem. Isso é meritocracia? Não. Tá? Porque a meritocracia seria meritocracia se a outra pessoa que estava no mesmo nível que eu tivesse subido junto comigo. E não subiu, ela está lá. Então, eu fui sendo ardiloso, eu fui sendo e criando situações para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Não passei a perna em ninguém. Isso eu tenho a consciência tranquila. Mas eu não deixei de ser ganancioso. E ganancioso é um outro conceito que também é negativo dentro da sociedade. As pessoas têm que ter gana. As pessoas têm que ter vontade. Gana está vindo de desejo, está vindo de vontade, de fazer a coisa acontecer. Então, as pessoas têm que ser gananciosas, mas sempre ligados à ética. Tem uma live que eu fiz há um tempo atrás, que eu falo do poder do super-herói. Que eu me considero um super-herói. Qual que é o meu poder? Você que está me ouvindo, a Claudete, a Eliane Câmara, nossa, quanta gente. Qual que é o seu poder de super-herói? O que você está fazendo? Você está ainda na lamentação ou você está encontrando ferramentas para você sair da lamentação? A lamentação é olhar o leite derramado e ficar cavucando a terra. Você não consegue olhar para frente, que de repente você nem precisa mais daquele leite, tem uma fruta, tem alguma outra coisa, e o leite não é tão necessário. E de repente tem uma vaca com o ubre cheio lá na frente, e você está cavucando a terra. Isso é ficar se lamentando. Então, ser ganancioso e ser ético é positivo. Ser ganancioso e deixar a ética de lado é extremamente negativo. Tá? Essa discussão de ganancioso, de alguma coisa, eu conversava com a doutora Miriam há um tempo atrás, me lembrei dessa conversa agora com ela. Tá? A Valéria Viana. Tem algum hipnotizador no grupo? Quero ser igual ao Paulo. Valéria, tu tem muita potencialidade, eu já te falei isso, guria. Para de olhar o leite derramado e toca a vida pra frente. É bem isso que tem que fazer, tá? Não precisa de hipnose, não. É só assumir as rédeas da vida. É dolorido? É dolorido. Por quê? Porque vão te ver como arrogante, como prepotente, como ganancioso, como egoísta. Eu sou tudo isso. Quem me conhece sabe os valores que eu tenho e os valores que eu trago. Tá? Então, o meu egoísmo é para quem não me conhece. Quem não me conhece não acrescenta nada na minha vida. Para mim, interfere o que o Jean pensa, o que o Abner pensa, o que as pessoas que me conhecem pensam. As outras pessoas não acrescentam nada na minha vida. Então, essas pessoas, elas olham e falam, nossa, o Paulo é arrogante e eu preciso dessa arrogância para chegar onde ele está. O Jean está concordando ali. A gente está vivendo uma situação em que nós estamos expandindo o Sintonia e nós estamos trabalhando com profissionais. E o Jean, ele não sabe ser arrogante. Eu falei, você tem que ser. E eu ensinei ele, falei, nossa, é difícil, é dolorido isso. E é dolorido. Eu sei que é dolorido. Só que se ele não colocar a outra pessoa na posição dela assumir a responsabilidade dela, o trabalho dele vai ficar defasado. E o meu trabalho vai ficar defasado. Então eu tenho que fazer com que ele seja arrogante, para ele cobrar a arrogância do outro profissional, para cobrar do outro,
para todo mundo ser bom profissional. Para eu apresentar para vocês um bom produto a partir do trabalho do Jean, através do trabalho do Abner, através do trabalho da Vilciane e assim consequentemente, tá? Eliane Câmara, suas palavras e colocações assustam na primeira consulta. Eliane, a sua primeira consulta não me sai da cabeça. Um dia eu quero ter liberdade, se tu me der um direito, de eu falar isso abertamente, de como foi a tua consulta, a tua primeira consulta. Se é uma pessoa desequilibrada, no lugar da Eliane, ela não volta. Porque assim, sem falar o que eu falei, eu esculhambei a Eliane de todo jeito possível. Eu não queria mais atender ela naquele dia. E hoje ela está aí, uma mulher linda como sempre foi, independente como sempre foi, poderosa como sempre foi, dona de si como sempre foi, só que ela não via essa força, essa energia. Então, Valéria, dá uma conversada com a Eliane, porque a Eliane assumiu a responsabilidade da vida dela, tá? Então não precisa de hipnose, precisa de coragem de meter os peitos e fazer a coisa acontecer, tá? E lá se vão 3 anos com você. A Eliane faz 3 anos que todo mês a gente se conversa. Faz todo mês ela vem na consulta. E a mudança na vida dela é visível. A mudança na estrutura financeira é visível, na estrutura familiar é visível. Então, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção na nossa vida, tá? Vamos lá. Então, olhar para isso, olhar para a dor, para o sofrimento, e para um novo caminho, uma nova existência. Então a gente tem que começar a olhar para isso. No texto que eu mandei para vocês, tá lá: vida e morte são conceitos passados errados para a gente. O Sintonia Quântica ele tem 4 módulos e no primeiro ele trabalha a vida. No último módulo ele trabalha a morte. E como é para você olhar para a morte? Como que é ressignificar a tua vida hoje a partir da morte, tá? Questão de gênero, homem, mulher, transexual, homossexual, ser binário, não binário. O Sintonia não trabalha com isso. O Sintonia ele não olha para a pessoa enquanto mulher ou enquanto homem. Vai olhar para a potencialidade daquela alma, daquela consciência que está ali para realizar coisas. Sérgio Pires, gosto de suas colocações porque vão trabalhar a espiritualidade de forma florida. Mesmo na espiritualidade não há espaço. É isso aí. Assim, ó, a espiritualidade ela ajuda a chegarmos num objetivo, mas ele não deve ser o caminho pontual que a gente tem que trabalhar. Religião é um outro conceito que colocaram na nossa vida, que nós temos que entender algumas coisas dentro disso, tá? A Raquel, você mudou meu conceito de egoísmo 100%. Eu tinha uma visão totalmente cristã, que egoísmo era muito negativo, mas depende do ponto de vista. Jesus era egoísta. Para quem é cristão aí, Jesus ele é o meu exemplo de egoísmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer mais egoísmo, mais prepotência, mais arrogância do que isso? Ah, mas ele era Deus. Não, ele não tinha certeza. Até o momento da cruz, ele não tinha certeza. Quem garante que você não é o próximo Cristo encarnado? Olha a dúvida. Questão de gênero, então, não existe. A gente não trabalha a questão do gênero, a gente não trabalha a questão de vida e morte. A partir do momento que você nasceu, que você passou ali, deu o primeiro suspiro de vida, você já pode morrer. Então, viver e morrer são instantes. E é esses instantes que nós temos que entender. Ser homem ou ser mulher deve ser um instante. Não deve ser um conceito apregoado. Homem é melhor que mulher, melhor é melhor que homem, homossexual é menos que os dois. Não. Dentro disso existe uma vida, e ser homossexual, e ser transexual, e ser um ser não binário, ser homem, ser hétero, ser mulher, ser hétero, é um instante.
que pode ser tirado de você a qualquer momento. Paulo, mas como pode ser tirado? Você pode acontecer um acidente contigo e você ficar em coma, por exemplo. O que você vai ser em coma? Um homem ou mulher ou só um corpo inerte, sendo um peso ali para aquela situação? Então, ser homem e ser mulher é um instante. Então, nós temos que valorizar o que é maior que o instante de ter nascido homem, de ter nascido mulher, de ter nascido homossexual, de ter nascido transexual. Então, morte e vida são binários, são instantes. O que a gente faz dentro são vários instantes, tá? Então, bem e mal são conceitos que também dentro de sintonia não existe. Eu posso ser um assassino pelas minhas razões. De repente, na minha concepção, eu estou fazendo justiça. Na ideia de quem morreu, não. Não tem como a gente comparar, você pode se indignar, é diferente, tá? Por exemplo, vamos trabalhar a questão do corona. Libera ou não libera todo mundo para trabalhar? Você pode se indignar com a posição do nosso governador ou do nosso presidente. Você pode ficar indignado. Mas na cabeça de um, aquilo está certo, e na cabeça do outro, aquilo está certo. Então não existe julgamento de bem e mal. Você vai julgar a posição de um e a posição do outro a partir da sua história de vida, dos teus conceitos, que é o que nós estamos trabalhando hoje, de valores. Então, a maioria da população vai por um caminho. Uma outra quantidade de pessoas da população vai por outro caminho. Mas vão a partir dos conceitos de valores que cada um tem. Tá vendo como é muito efêmero isso? E eu posso mudar os meus conceitos de valores a partir do momento que eu entro no entendimento daquilo que antes era para mim um problema. Então, hoje para mim, manter a quarentena, manter cada um na sua casa, para mim é um valor. Se eu entender daqui a pouco que não é um valor, que tem que colocar todo mundo para trabalhar, eu vou chamar todo mundo, pessoal, a partir de hoje nós vamos trabalhar. Então, os conceitos, eles podem ser mudados a partir do momento em que você toma consciência das coisas que te cercam. Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Ou eu estou viajando muito? Dá um okzinho aí. Som ainda tá bom, a imagem ainda tá boa, porque eu vou falando e vou esquecer. Neire, eu vou mandar meditação para vocês hoje, então, depois. Entrem em contato com o Jean. Quem quiser mais meditação, manda um oi lá pro Jean no direct e ele manda de volta para vocês, tá bom? Ele pediu para mandar o número do Zap no direct, daí ele já encaminha direto para você pelo WhatsApp. Então, vai no direct aqui do Paulo Dorta, Sintonia, e manda o celular pro Jean, que ele já encaminha a meditação para vocês, tá? Então, falamos de vida, de morte, que é instante. Gênero, homem, mulher, é instante. Bem e mal são conceitos que são fluidos, depende do teu ponto de vista. Jovem e velho também são conceitos. Eu, por exemplo, tem essa questão de ser bonito, de ser charmoso, de ser gostoso, disso tudo, mas eu sou jovem, eu não me vejo com a idade que eu tenho. Então, como que o meu espírito identifica isso? Como que o meu espírito olha para esta energia que não se identifica com o meu corpo? Há um tempo atrás, quando eu olhava para o meu avô, que com 50 anos ele já estava bem destruído, vamos colocar assim, o conceito de juventude era um. Hoje eu, com quase 50 anos, corpinho de 25, mentalidade de 12, continuo jovem ainda. Então,
daqui a pouco, a próxima geração que for vir, quando chegar nos 50 anos, vai estar mais jovem ainda, porque o conceito de juventude e idade mudou. Vocês estão vendo como as coisas vão mudando de geração em geração, de tempo em tempo? Então, se apegar... Sou gato mesmo, obrigado, Meire. Quando a gente entra nessas questões de conceitos, os conceitos são para ser mudados. Os conceitos são paradigmas, são coisas que enfiam na cabeça da gente e nos aprisionam. Então, temos que nos libertar disso. Tá? O Sintonia, ele trabalha com o não conceito. Tá? Porque existe o preconceito e o conceito. O Sintonia, ele trabalha eliminando todos os conceitos. Então não existe conceito de vida e morte, de gênero, de bem e mal, jovem e velho. A não localidade. O Sintonia, ele trabalha a não localidade. Então, por que o Sintonia é uma das poucas terapias que hoje está se dando muito bem nessa questão de quarentena? Por quê? Porque eu consigo atender quem está lá em Luiz Eduardo Magalhães, quem está em Palmas, quem está no Mato Grosso do Sul, quem está lá no Espírito Santo, da mesma forma, energeticamente falando, como se eu tivesse presencial. Então, o Sintonia, ele tem a não localidade. Então, eu consigo entrar no campo das pessoas. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana e vendo o que impedia ela de ser livre, próspera e feliz. E eu falei, olha, teu marido é assim, 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 porque ele está te atrapalhando, e eu estava atendendo ela. E o que impedia ela de ser livre, próspera e feliz é a energia do marido. Eu falei, olha, a gente precisa mexer na energia do seu marido. E começamos a mexer nisso, e já deu rebuliço. Então, o Sintonia, ele tem essa condição da não localidade. Aquela ideia de que eu tenho que colocar a mão na pessoa, eu tenho que tocar na pessoa, o Sintonia não tem isso. E os terapeutas que estão trabalhando com a técnica do Sintonia hoje estão se dando muito bem. Porque é diferente de outras técnicas em que você tem que entrar no campo da pessoa com o toque, a pessoa tem que estar presente. Então, o Sintonia tem isso. Pegando o Leonardo de novo, a semana passada a gente conversou e eu falei, Leonardo, vamos trabalhar para todos os animais da tua fazenda começarem a se manifestar? Ele falou, vamos. Em 3 semanas, ele fazia muito tempo, ele está na live aí e fala, concorda comigo ou não, Leonardo? Em 3 semanas já apareceu de cara para ele, assim, com imagens que ele nunca tinha, tamanduá-bandeira, veado... Esqueci o nome certo lá do ruminante. Anta. Então tá aparecendo muitos animais e eu não fui lá na fazenda. Eu só trabalhei com a energia do Leonardo para essas coisas começarem a aflorar. E tá acontecendo. Tá? Então, a Raquel colocou aqui, ó. Sintonia é frequência. E frequência é não local. E é isso aí mesmo. Então, são conceitos, o Leonardo está dando joinha. Então, são coisas que dá para você trabalhar à distância. E é isso, servo do Pantanal. Obrigado, Léo. Então, é um servo do Pantanal, aquele grande, bonito. O Léo, ele tem sigam o Leonardo, vocês vão ver lá. Ele tem um monte de stories dele. O servo aparecia lá, a 100, 200 metros dele. Esse servo apareceu pertinho, grande, bonito, fazendo pose para ele filmar. Então, é isso que o Sintonia trabalha. O Sintonia, ele trabalha fazendo as coisas acontecer, porque ele não trabalha com conceito. Não existe o conceito de bom ou mal, ruim ou não. O Sintonia, ele trabalha para que as coisas aconteçam para a liberdade, para a prosperidade e para a felicidade. E quando a gente faz isso, a gente acessa o campo, que é o que eu falava semana passada na live do Leonardo. Vocês estão conseguindo fazer o link da semana passada para essa? E eu quero que as lives tenham essa sequência, essa continuidade, tá? De conteúdo, de informações, para vocês começarem a entender como é o método do Sintonia. Outro dia, a Áurea, que está corrigindo alguns textos meus, ela falou, por que você usa o Sintonia e não a Sintonia? Porque o Sintonia é um método. A técnica eu ensino para você em 5 minutos. O método não.
O método, ele precisa de uma vivência. O método, ele precisa... Ele precisa de experiência, ele precisa de conhecimento, ele precisa de mudança de visão, de perspectiva. A Raquel colocou ali anta. Por que, Raquel? Estão dando para entender? A anta sou eu, já estão aqui, a anta sou eu. Carta de demissão no final da live, tá? Estão dando para entender, estão acompanhando o raciocínio da não localidade, do não conceito. A partir do momento que você quebra conceitos na tua vida, as coisas começam a fluir melhor. Então, quando você começa a trabalhar com a tua não-idade, com a tua não-sexualidade, com o teu não... Eu lembro que quando eu fui trabalhar em Luiz Eduardo, eu ficava na casa de uma pessoa que eu amo muito, que era a doutora Sônia. Então surgiu milhares de boatos, que eu estava tendo relacionamento com ela, Primeiro eu estava tendo relacionamento com ela. Depois descobriu que eu não estava em relacionamento com ela, eu era gay. Depois eu estava tendo relacionamento com... Então assim, eu deixei todo mundo falar o que queria falar, porque eu não tenho como controlar o que o outro fala. Eu tenho que controlar aquilo que eu sou, aquilo que eu penso e da forma que eu ajo. Então é com isso que eu tenho que me preocupar, tá? Valéria, como você trabalha com o Léo? Quero dizer, você foi lá na fazenda quantas vezes? Daí você continua por distância? Valéria, não necessariamente você tem que ir no local, tá? Então, eu trabalho com a Carla lá na cidade do Porto, em Portugal. Eu não fui lá, eu não conheço o hospital que ela trabalha, que é o Hospital da Luz, eu não conheço a clínica onde ela trabalha, eu não conheço a casa dela. Mas eu vou no campo da Carla e a partir do campo dela eu expando a frequência dela, abro a minha tela mental para conectar aquilo. A fazenda do Leonardo, ela é gigantesca. Eu não conheço toda a fazenda. Às vezes eu vejo as postagens que ele coloca e tem lugares que eu não consigo identificar. Eu já fui lá algumas vezes. E todas as vezes que eu vou, eu quero andar na fazenda. Tá? A última vez que eu fui lá foi agora, final do ano, e a gente estava andando e eu falava, Léo, aquele lugar ali me incomoda, tem alguma coisa que está travada ali. E aí a gente foi lá e descobrimos que tem um rio interrompido. Então, aquele incômodo que eu vou sentindo não é meu. Eu vou falando, olha, tem um incômodo ali. E um rio interrompido é como se fosse um braço sem mão. Ele tem que estar ligando alguma coisa. O rio entra e não vai para lugar nenhum. Não, o rio ele tem que fluir. Então, a gente trabalhou isso e até onde eu sei, ele deixou o rio fluir. Então, e era um lugar que eu não conhecia, era um lugar que eu não tinha ido. Mas eu tenho que trabalhar com as sensações que vêm no corpo. Então, no curso do Sintonia, não sei se você se lembra, Valéria, a gente trabalhava isso, olha, toca na pessoa e a partir do momento que você tocou na pessoa, tudo que você vê, tudo que você sentir, tudo que você pensar não te pertence mais, pertence ao cliente. Por quê? Porque você sai do conceito de que você está no comando. E você só deixa a energia fluir, a energia vir para dentro de você. Tá dando para acompanhar, pessoal? Me dá um feedback aí de novo, porque eu tenho receio de ficar muito distante da realidade de vocês. Então, tanto atender pessoas, como atender empresa, fazenda, lugar, situações, a gente entra no campo da energia e a gente trabalha com a questão do não conceito, tá? Idade é conceito, tira isso. Classe social. Eu não trabalho com classe social. Eu sempre falo que eu gosto de cliente rico. Por quê? Cliente rico não é o cliente que tem dinheiro. Cliente rico e cliente que tem dinheiro são coisas diferentes, tá? Eu tenho cliente que não tem dinheiro, mas é rico. O cliente rico, ele não questiona no sentido de valores. Ele questiona no sentido de fazer mais, de criar mais, de acontecer mais. O cliente pobre de espírito,
ele vai questionar o tempo inteiro que o teu trabalho não está dando certo, que está fazendo acontecer, mas não é porque o teu trabalho não está dando certo, é porque ele não está fazendo a parte dele. E aí o cliente ele vai querer que você faça milagres. O cliente pobre, ele paga para você fazer por ele. O cliente rico, ele ajuda você a fazer por ele. Ele faz a parte dele. O Leonardo faz por ele, a Viviane Obata faz por ela, a Camila Binotto faz por ela. E aqui eu poderia falar um monte de pessoas, a Juliana de Palmas faz por ela, a Stephanie de Palmas faz por ela, a Solange Rossato faz por ela, o Alexandre de Maringá faz por ele. Então são alguns clientes que fazem juntos. Então o terapeuta orienta e o cliente faz o resto, tá? O Léo colocou aqui, ó, atendi uma pessoa... No domingo, o Leonardo me ligou à noite e falou assim, olha, atendi uma pessoa à distância essa semana. Te contei, né, Paulo? Não necessariamente precisa ser pessoal. O Leonardo conversando com uma pessoa lá de Recife. E essa pessoa falou, aquelas conversas fora, ele falou assim, eu vou entrar no teu campo. Eu falei, entra. E o Leonardo entrou no campo dessa pessoa e começou a falar da vida pessoal da pessoa. E deu certo. Ó, o Zé Filho é outro aqui que faz por ele. Eu mexi na vida profissional do Zé Filho e não falei para ele. De repente ele falou, meu Deus, tá vindo cliente de todo lado, tá vindo cliente de todo lado. Por quê? Porque ele não ficou parado, ele fez o trabalho dele. E o universo encaixou a peça que faltava. Tá dando para entender, pessoal? Não é... O cliente rico é aquele que entende a energia à sua volta, entende o que o universo quer de você e quer dele. Quando você pega o cliente pobre, ele fala assim, eu estou pagando. Esse cliente eu não quero, porque eu não estou para fazer pelo outro, eu não estou para viver pelo outro. O Zé falando ao Zé Filho, continua vindo. Gosto. É cliente rico, tá vendo? Não é se expor, mas é testemunhar uma coisa que está sendo falada. É falar assim, olha, é um trabalho que dá resultado. Então, hoje eu preciso capacitar mais pessoas. Nossa, 10 minutos eu tenho. Capacitar mais pessoas para que essas pessoas também façam. Tá? Valéria, te amo. Tá doendo, mas eu estou entendendo sim. Pessoal, duas coisas que eu quero falar. Era para estar tendo o curso de sintonia. Eu não estou fazendo as lives para vender curso, tá? Eu estou fazendo a live para passar conhecimento para vocês, mas estou avisando também que vai ter curso de sintonia quântica. Já era para ter acontecido no Mato Grosso do Sul, já era para ter acontecido em Cascavel, Palotina e Maringá. Esses cursos nós não conseguimos fazer por causa da Covid. Então, essas pessoas todas se reuniram e nós vamos estar fazendo o curso online. Então vai começar dia 30 de junho, vai ser terça e quinta, durante 2 ou 3 semanas. Começa às 8, vai até às 10h30 da noite. O preço a gente reduziu para R$ 780, pode fazer no cartão, pagar em 10 ou 12 vezes. 12 vezes o Jean está falando. Façam para vocês conhecerem um método. A minha sugestão é essa, façam para conhecer um método. Lá eu vou ensinar também a técnica, mas façam para conhecer o método. Outra coisa, se vocês conhecem deficiente auditivo, mais conhecido como surdo, o curso também vai ser para essas pessoas. Por quê? Tem algumas pessoas aqui em Curitiba que começaram a vir até mim falando assim, Paulo, eu estou sabendo da tua técnica e tem pessoas com surdez que querem conhecer mais. Então, se tiver deficiente auditivo, se tiver surdo fazendo o curso, nós vamos ter tradução em Libras. Todo o material daqui para frente do Sintonia, a ideia é que seja traduzida em Libras, tá? Então, a live, por exemplo, a gente vai salvar, eu vou tentar mandar para a menina, para ela traduzir em Libras, para a gente colocar um vídeo junto, para nós colocarmos no YouTube com Libras. Então nós vamos colocar o vídeo
com Libras no YouTube, pelo menos é essa a intenção. Então, se vocês conhecerem pessoas deficientes auditivas, divulguem o curso também, porque também vai ser profissionalizante para essa galera que muitas vezes quer se profissionalizar, quer se especializar e não tem ferramentas para isso, tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Roberta, as oportunidades de negócios aumentaram significativamente após as sessões do Sintonia. Obrigado, Roberta. Raquel, façam para ressignificar melhor os seus conceitos, quebrar paradigmas. A Raquel já fez o Sintonia, mudou muito a forma de pensar dela, tá, pessoal? A Solange, Espaço Integrado a Viver. Todo constelador deve fazer o curso de Sintonia. Solange, vamos fazer uma live falando sobre isso, sobre a entrada do Sintonia Quântica dentro da constelação. Eu acho que seria muito interessante isso. A Solange mudou todo o conceito de constelação dela quando ela começou a agregar também o Sintonia Quântica dentro das constelações, tá? O Sintonia, acho que vai cair daqui a pouco a live. Se cortar aqui, de repente eu falo mais um pouco aqui no Facebook, mas a ideia é dar continuidade, tá? Raquel, eu nunca trabalhei como terapeuta, mas o curso foi o meu melhor investimento. O Leonardo falando, eu concordo com você, Raquel. Divisor de águas. E o Sintonia é isso mesmo. No primeiro módulo presencial, geralmente a pessoa sai meio surtada, porque é muito conhecimento, é muita informação para fazer as coisas acontecerem. Mas ele faz e dá resultado. Thalita, Gaban, te amo. Já presenciei uma constelação sua em que você utilizou as duas técnicas ao mesmo tempo. E é fantástico. A Thalita também, as histórias do Sintonia... A Thalita é aquela cliente maldita, aquela pessoa maldita que vai no curso para ficar debochando de você o tempo inteiro. E a hora que ela foi atender... Fala aí agora, Thalita. Na hora que ela foi atender a pessoa, ela falou, veio um monte de coisa e eu só fui falando. E a hora que a pessoa, à distância, deu feedback para ela, ela falou, ai meu Deus, eu acertei tudo. Então, tá vendo? Tá vendo? Eu exponho todo mundo aqui mesmo. Esse rostinho bonito, esse recipiente de charme, também expõe as pessoas assim, tá vendo? Tá? Walter, tem interesse em aprender mais sobre o assunto? Entre em contato com o Jean, tá, pessoal? Então, quem está longe, quem está distante, Adriana lá de Piracicaba, faça o Sintonia nesse momento agora. E depois a gente vai fazer mais um outro material ainda principalmente para quem é deficiente auditivo, tá? Então, eu gostaria que o Sintonia atingisse esse pessoal, tá bom? Jean, quanto tempo temos ainda? 2 minutos. Tá, temos 2 minutos ainda. Então, pessoal, criação do mundo, a Gênese. Dentro do Sintonia, nós trabalhamos com 3 ideias de início do mundo. A gente trabalha com a Bíblia, a gente trabalha com outros conceitos mais antigos, que não dá para eu falar aqui. Então, assim, entrem nessa perspectiva de olhar o mundo sem conceito, sem julgamento, sem preconceito. Elimina todos os conceitos da tua vida, que você vai ver como a sua vida fica melhor. Só aceita, tá? Paulo, coloca o link do curso. Jean, coloca o link do curso. Tá, o Jean vai colocar, tá? Quem tiver interessado, pessoal, entre no direct. Oi, Kelly! A Kelly também, a Kelly de Palotina, ela tá morando agora onde Judas perdeu a meia, porque a bota ficou um pouco para trás, né, Kelly? A Kelly faz maravilhas também com os atendimentos de sintonia quântica. Abriu muito a perspectiva, a mente e a questão da Kelly em termos de energia depois do Sintonia Quântica. Espaço Sintonia, pessoal, podem mandar via DM isso, tá? O Jean tá salvando, deixando fixo aqui o link para vocês entrarem para fazer a inscrição para o curso. Guarantã do Norte, a Kelly está morando agora. Temos 22 segundinhos.
A Kelly, ela morava em Palotina e foi lá onde Judas perdeu a meia, a bota foi antes, tá? Pessoal, muito obrigado. Muitas bênçãos para vocês nesses dias. Tirem os conceitos de vocês. Partilhem essa live, por gentileza. Mandem as pessoas no direct. Aí caiu, tá? Pessoal do Face também, muito obrigado pela participação e vamos nos falando. Manda mensagem para o Jean, que ele vai mandando as informações para vocês, tá? Meditação também vamos estar mandando para o pessoal. Pessoal, obrigado, já estamos encerrando aqui e nos falamos na próxima quarta. Kelly, fiquei feliz de te ver e Najar, obrigado por estar participando, tá bom? Um abraço.